hoje, conforme já dito várias vezes, nós vamos trabalhar exatamente um módulo que traz duas questões, dois aspectos muito fundamentais do sistema. Para quem controla, para quem está no papel de vocês, de conselheiros de assistência social, é essencial ter isso presente. E muitas vezes a gente ouve tanto falar sobre isso, mas não desce alguns detalhes que são muito importantes e não percebe a grandeza daquilo que se está fazendo, né? Que se está exercendo, que a trajetória histórica da política, como que ela se torna a política de assistência social que nós temos hoje, e a organização do SUAS em seus aspectos fundamentais. Como eu disse, de uma maneira mais abrangente, ou melhor, mais focada, né, sem muito detalhe, porque nós vamos nos prender aos detalhes para aquilo que é efetivamente essencial para o exercício do controle social, tá certo? Ao final deste módulo, é desejável que cada um de vocês possa compreender a construção da assistência social no Brasil, como esse processo de afirmação de direitos, possa conhecer a organização, a arquitetura do SUAS, possa identificar um eixo estruturante do SUAS e, inclusive, identificar a ausência desse eixo no SUAS, quando a gente pensa no Estado, no município e na União, e compreender a arquitetura através da qual ele foi montado, certo? Hoje nós vamos tratar exatamente desta unidade, né? E esta aula, né, que está sendo gravada, ela vai depois também estar à disposição de vocês. Quais são os tópicos dessa unidade? 2 tópicos específicos. A Política Nacional, de 2004, a Conferência Nacional e as inovações que essa política traz, o Sistema Único de Assistência Social, os eixos estruturantes do sistema e as linhas gerais, serviços, benefícios, projetos, programas, a tipificação de serviços e a rede socioassistencial. No que se refere à política nacional e a essa nova organização do sistema, é muito importante que cada um de nós saiba que todas essas diretrizes, que as noções que fundaram a política nacional e também, né, a argamassa, o arcabouço da estrutura do Sistema Único, foram aprovadas todas elas na 4ª Conferência Nacional, em 2003, quando se comemorava 10 anos da aprovação da LOAS, e quando se decidiu pelo Sistema Único de Assistência Social. Neste momento, foi o momento onde a vitória eleitoral deu a oportunidade, né, que nós fizéssemos uma viragem, né? Há um projeto de governo democrático e popular, né, que abria aí uma nova conjuntura política de uma maneira muito especial aos direitos socioassistenciais, né? Vejam vocês, imaginem vocês, se o SUAS tivesse sido uma deliberação de conferência nacional de hoje, de agora, vocês realmente acham que o SUAS ia se tornar uma realidade? Né? Então, é importante pensar que a deliberação ela tem importância, força, né? Quando justamente existe um movimento social forte para não só pressionar o gestor, a gestão, né, no caso, para torná-lo realidade, para torná-lo efetivo, né, exequível, para que aquela deliberação seja exequível, mas para que ela tenha força. E foi isso que aconteceu nesta conferência nacional. A política nacional ela traz várias inovações. Lembrem-se, quem assistiu
a aula sobre a trajetória histórica da assistência social, lembra que a primeira política nacional de assistência social, de 1998, ela não alcançou, não é, tudo aquilo que estava contido na LOAS, a Lei 8743 de 1992, de 1993, né? Então, essa política, a primeira versão da política, ela foi muito importante, né? Porque ela tentou regulamentar, ela tentou normatizar a lei, entretanto, ela não foi além disso. Por exemplo, ela não organizou o sistema descentralizado e participativo. Só que aí a política de 2004, que inspirada, né, nas deliberações, nos debates da Conferência de 2003, ela traz princípios, diretrizes, objetivos, notifica, nomina, não é, finalmente quem são os usuários da assistência social, define a assistência social e a natureza da proteção social específica, exclusiva da assistência social. Além disso, uma das inovações essenciais da política nacional é justamente quanto à gestão desta política a partir deste sistema descentralizado e participativo, que passa a ter RG, CPF, passa a ter identificação nacional, né? Passa a ser aquilo que nos coloca para frente como política pública, né? Então, a gestão uma das inovações da política nacional é justamente a gestão da política a partir do SUAS. E aí, a política indica alguns conceitos e algumas bases que são essenciais para a construção do SUAS. A matricialidade sociofamiliar, a descentralização política administrativa, novas bases para a relação entre Estado e sociedade civil, financiamento, controle social, participação dos usuários nos conselhos de assistência, política de recursos humanos, informação, monitoramento e avaliação. Todas esses conceitos, minha gente, eles são novos, tirando a descentralização político-administrativa, né? Mas a territorialização é novidade, tirando o financiamento e o controle social. O restante tudo é novidade da Política Nacional de Assistência Social. Os princípios, a supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de rentabilidade econômica. Algo que a gente viu durante um período e não vê mais agora, né? Eu quero recordar vocês, trazer vocês para o dia de hoje, para o cotidiano de hoje, uma lei, né, do teto, que era absolutamente sacramentada, foi aberto, um orçamento que foi aberto justamente para dar vazão a um programa que tem um outro cunho, que não é justamente o maior alcance, e um alcance organizado dos beneficiários da assistência social. Outro princípio, a universalização dos direitos. A assistência age nesse sentido para que o destinatário da assistência social seja alcançado pelas demais políticas. O respeito à dignidade do cidadão, a igualdade de direitos no acesso, sem discriminação de qualquer natureza, sem tutela, né? Isso é muitíssimo importante que nós mencionemos, porque há uma linha que parece que não é, mas é sim muito tênue entre o respeito à dignidade e a tutelagem, né? Então, é muito importante que a gente tenha muita clareza sobre isso. A divulgação ampla de serviços, benefícios, programas e projetos, bem como a divulgação dos recursos. As diretrizes, que são inovações da política nacional, é a descentralização, política administrativa, a participação popular, a primazia da responsabilidade do Estado.
não tem conversa. Assistência social é dever do Estado, mesmo que o Estado não queira, como a gente está percebendo, né, em algumas ações hoje, né? Então, é dever do Estado e direito do cidadão. É um jargão velho, antigo esse, mas parece que a gente precisa renová-lo. E a centralidade na família para a concepção e implementação de serviços e de benefícios, programas e projetos, né? Outras inovações que a política traz é justamente com relação aos seus objetivos e aos usuários. Objetivos, prover serviços para famílias, serviços, benefícios, programas e projetos para famílias, indivíduos e grupos que dele necessitarem. É essa a nossa diferença da universalização da assistência social, né? Ela é para todos que dela necessitar. Contribuir com a inclusão e com a equidade dos usuários e grupos específicos, assegurar que as ações da assistência social tenham centralidade na família, no grupo familiar, né? Tirando aquela noção nociva, né? Que a necessidade ela é individual, né? Quando muito familiar, a necessidade é social, a política nacional desfaz essa confusão. Nós não somos uma política que atende necessitados sociais. Nós somos uma política que oferece serviços, programas, projetos e benefícios atendendo necessidades sociais, né? É claro que com isso eu não estou tirando aqui este grupo de usuários, né, que são cidadãos e cidadãs e grupos que se encontram em situações de vulnerabilidade e de risco. E aí a gente precisa, isso aqui está tudo na política nacional, seria muito importante que vocês pudessem ter acesso, ler bastante sobre isso. E aqui eu fiz uma menção muito especial sobre o que nós entendemos por vulnerabilidade e por risco. Primeiro, a vulnerabilidade, até porque existem muitas formas de compreender, né? Então, a vulnerabilidade ela foi conceituada pela política como caracterizando situações de fragilidade relacional ou social, destacando sua conexão com situações de pobreza. Vejam bem, destacando sua conexão com situações de pobreza. Mas ela não é sinônimo de pobreza. Vulnerabilidade é condição de instabilidade de vida, né? De privação, de fragilização de vínculos. Desta forma, e indo muito para além, porque muitas vezes a gente acha, não, vulnerabilidade significa um conjunto de pessoas pobres, né? Ou pobreza, né? Indo além da suficiência de renda, da ideia da probabilidade do risco, ou mesmo de um conceito multidimensional da pobreza, que é mais com esse conceito que a gente trabalha, a vulnerabilidade se inscreve, atenção aqui, no contexto de não acesso a condições adequadas de vida e a direitos, certo? Então, vulnerabilidade não é uma condição do sujeito, mas um reflexo de processos que promovem a vulnerabilidade, né? Então, com isso, você tira do cenário aquela culpabilidade, não é? Ou no sujeito, ou no indivíduo, ou na família. E você coloca a análise na conjuntura, na estrutura. Vulnerabilidade não é uma condição do sujeito, que seja a família ou que seja o cidadão, mas um reflexo de processos que promovem esta vulnerabilidade. Não é sinônimo de pobreza, é condição de instabilidade de vida. O risco pessoal e social, ele pode ser manifestado de diferentes formas, desde a ausência de laços de pertencimento, aí sim, situações de violência, condições materiais e infraestrutura precárias, entre outros riscos, né?
enquanto a vulnerabilidade ela é a instabilidade da vida, o risco é a instabilidade da vida refletida no cotidiano de cada cidadão, de cada grupo familiar, por assim dizer, certo? Outras inovações da política, ela estrutura a assistência social em 2 níveis de proteção, porque até então tudo era assistência social, né? Então, não existiam níveis de atenção específicos, como a gente sabe hoje. Né? Então, essa é uma mudança que não parece assim que não, é algo muito comum. Não, isso foi muito difícil. Essa concepção foi muito estudada, foi muito difícil de definir o que é proteção social básica, especial, de alta e média complexidade. Tem como base de referência a família, é executada nos territórios, essa é uma grandíssima novidade, não é? Com isso, a gente começa a dar visibilidade a grupos absolutamente excluídos e invisíveis, né? Vulneráveis e que sofrem riscos sociais, favorece a localização de uma rede em locais de maior vulnerabilidade, em locais específicos, isso é algo que a gente precisa pensar muito, né, com relação à assistência social, à política de assistência social, e ultrapassa, como eu dizia antes, a visão da atenção aos mais pobres, aos necessitados. Atenção aqui, pessoal, recoloca o foco da assistência social nas necessidades sociais, pautada na dimensão ética de incluir as diferentes e os diferentes, os invisíveis, os transformados em casos individuais, embora, de fato, sejam parte de uma situação social coletiva. Essa daqui é uma inovação da política que precisa reverberar nas nossas ações, nos nossos serviços, e precisa ser introjetado, né, no controle social, quando quando exerce uma fiscalização, quando faz um relatório, quando exerce uma análise, quando exerce o controle social em si, né? A política ela define como funções da assistência social a proteção social, a vigilância socioassistencial e a defesa social e institucional. Esses 3 itens, eles viram objetivos na lei do SUAS, na lei 2.435, que nós vamos ver mais adiante, certo? Portanto, o SUAS ele é um sistema que provém, né, de uma deliberação de conferência e de uma normatização a partir da política nacional. Né? Então, com a política nacional, torna-se necessário definir mecanismos, instrumentos e meios para a sua efetivação. E aí, em atendimento a essa necessidade, o CNAS aprova a primeira NOB operacional básica do SUS, que foi a NOB de 2005, que já dá uma virada geral na ordem, né, das coisas, é a hora onde os municípios começam a aderir, né, essa NOB SUAS efetivamente trabalhava na perspectiva da adesão, o que não existe mais nos nossos dias, porque existe uma lei que fala do SUAS, e essa NOB ela disciplina a operacionalização da gestão na política, ela define a divisão de competências e responsabilidades, porque de saída o sistema único e a política indicam que a assistência social ela é uma política de gestão compartilhada, ou seja, não é o governo federal que decide, não é o governo estadual que decide, não é o governo municipal que decide. Existem câmaras, decisórias dessa política pública. Né? A NOB SUAS, regulamentando
a política, organiza os principais instrumentos de gestão e institui uma nova forma de gestão financeira. Aqui foi uma grande alteração, né? Porque até então o repasse de recursos da assistência social era feita a partir de convênios e somente a partir de papel, né? Também a NOB de 2012, agora a NOB de 2012, passados aí 7 anos, né, ela precisa atualizar, né, essa organização do SUAS, justamente porque entre 2005 a 2011, quando a gente tem a Lei 2.435, que altera a LOAS, muitas alterações foram feitas. E vocês sabem disso melhor do que eu. Por exemplo, no IBRH, por exemplo, tipificação de serviços, etc. Não tinha mais condição, aquela NOB de 2005 não dava mais conta. E a NOB de 2012 elege alguns princípios do SUAS, né? Alterando para cima, qualificando, então, o sistema. Universalidade. Todos têm direito à proteção socioassistencial, com respeito à dignidade, à autonomia, sem discriminação. Gratuidade. A assistência social deve ser prestada sem exigência de contribuição. Quem assistiu lá a primeira aula do módulo 1, né, onde a gente discutia a noção contributiva e não contributiva das políticas de seguridade, sabe o quanto é importante uma norma operacional, né, definir essa questão da não gratuidade, da gratuidade. A integralidade da proteção social, ou seja, as provisões, a oferta das provisões, elas precisam ser feitas de uma maneira, digamos, completa, né? Numa dimensão de completude, por meio da articulação de serviços, de projetos, de programas e de benefícios. Então, muitas vezes, mesmo que a gente tenha um protocolo de gestão integrado de benefícios e serviços, a gente não consegue, né, sair do lugar para fazer essa integração acontecer. E é papel do Conselho pensar sobre isso, né? Como que a gente integra quem recebe BPC, Bolsa Família? Eu vou falar muito Bolsa Família ainda, porque ainda não incorporei, até porque eu não entendi, né, o programa Auxílio Brasil, né? Então, como fazer isso dessa maneira? A intersetorialidade, que integra a assistência às demais políticas, que é um desafio que também permanece como um desafio grande, e a equidade, diferença a respeito às diversidades regionais, culturais, socioeconômicas, políticas e territoriais. Esse é um dos princípios mais bacanas, mais importantes na minha avaliação, justamente porque você vê, né, as diferentes, tratar igual, de maneira igual, os diferentes, né? Você reconhece a diferença, né, mas não deixa efetivamente de ofertar assistência social. Então, a equidade, a noção da equidade, ela altera, né? Ela é muito mais ampla do que a questão da equidade. Então, é tratar diferentemente os diferentes, ou seja, tratar a todos de maneira igual, mas diferentemente os diferentes, tá certo? Tendo em vista divisões territoriais, etc. Aqui são os eixos estruturantes do SUAS, como nós já dissemos, ali em cima, e ele repete um pouco até porque é coerente, é congruente, as diretrizes da política nacional. A primazia da responsabilidade do Estado, o controle social e a participação popular, o financiamento que é partilhado entre União, Estados, municípios e Distrito Federal, a territorialização, a descentralização política administrativa e comando único nas ações de cada esfera de governo, e a matricialidade sociofamiliar e o fortalecimento dessa relação democrática, que representa
em primeira instância, né, o fortalecimento do pacto, dos pactos federativos, né? Ou melhor, do pacto federativo que, é, que tem como consequência outros pactos. Isso é bastante importante que a gente se lembre. Aqui são as diretrizes, de uma maneira, não sei se dá para vocês enxergarem, mas são as diretrizes de uma maneira mais, digamos assim, explicadas, né? Eu quero só chamar a atenção para algumas, porque nós temos um tempo, né? Eu estou sempre aqui com o olho no relógio, para que a gente não deixe de terminar esse módulo. Então, aqui são as diretrizes, né? Como eu dizia, a primazia da responsabilidade do Estado na condução da política, a descentralização política administrativa, o comando único, o financiamento partilhado, ou seja, a, a destinação compartilhada, né? É o que nós chamamos de cofinanciamento, né? Para essa política, que não é feita só por Estado, por União ou por município. A matricialidade sociofamiliar, indicando que as ações de assistências elas devem focar nos coletivos, nos indivíduos e, em especial, no coletivo familiar. Porque o núcleo familiar aqui ele é reconhecido como um espaço de proteção e socialização primárias, independentemente dos formatos que eles têm, dos modelos que eles têm, das feições que eles têm. Nós não estamos falando aqui da família estruturada, não é, numa perspectiva conservadora. Nós estamos falando aqui de família, de coletivo, né? A territorialização, que é uma diretriz muitíssimo importante, porque você acaba por organizar as ofertas considerando o território não como espaço geográfico, mas como a expressão de um conjunto de relações, de condições e de acesso, com especificidades que variam conforme o tempo e conforme o espaço. O fortalecimento da relação democrática entre Estado e sociedade, é que eu quero chamar a atenção para a questão da articulação horizontal entre as organizações do Estado e da sociedade civil. É claro que as normas gerais são determinadas pelo governo federal, mas as decisões elas têm essa natureza horizontal e a transparência e a responsividade, que é justamente aquela condição do gestor responder pela responsabilidade que lhe cabe como ente federado, né? E, finalmente, o controle social e a participação popular, que, diferentemente do que muitos acham, que podem achar ainda, né? Essa é uma condição sine qua non da existência da política pública, né? De assistência social e de outras, né? Então, essas diretrizes estruturantes, elas orientam a articulação desse conjunto de iniciativas do Estado nos 3 níveis, bem como da sociedade civil, não só voltadas para assegurar a proteção social, mas para fortalecer espaços de participação e de controle democrático. Então, é muito oportuno destacar que essas diretrizes elas se constituem articuladamente. Eu vou escolher uma diretriz para seguir. Elas precisam ser vistas de uma maneira articulada, elas precisam existir de uma maneira articulada, inclusive porque, de outra forma, ela não garante, né? Ela não garante a materialização da assistência social. Então, no nosso caso, como conselheiros, é imprescindível ao controle social examinar se as responsabilidades específicas de cada ente federativo, no caso do município, o locus é o município, no caso do Estado, o locus é a, a Secretaria Estadual, porque não existe o território. Santa Catarina é uma abstração, né? Brasil é uma abstração. A vida, o mundo, as relações, elas se dão no território, né?
estão sendo desempenhadas no financiamento, no planejamento, na gestão e no controle social. É imprescindível que o controle social examine se o sistema está organizado para funcionar em consonância com esse pacto federativo. Né? A política e a NOB estabelecem, então, que a proteção ela vai se, social, da assistência social, ela vai se realizar considerando o nível de desproteção. Vejam que bacana, você sai de uma perspectiva de uma assistência social que via todos os necessitados, né, como algo pasteurizado, né, sem diferenças, para uma noção, né, que precisa considerar o nível de desproteção em que se encontram os indivíduos, os grupos e as famílias. E, nesse sentido, são instituídos 2 níveis de proteção: a proteção social básica e a proteção social especial. Tá? Então, o SUAS ele organiza toda a sua atenção a partir desses parâmetros, um de natureza básica e outro com particularidades especiais. Isso é absolutamente notável do ponto de vista daquilo que vem como mudança, né? Para vocês isso pode estar parecendo, não, mas isso a gente já está sabendo, porque desde 2003, etc, etc. Só que a gente precisa olhar para o passado, porque muitas vezes o passado, né, o futuro pode repetir o passado. Né? Então a gente precisa ter muita atenção, sobretudo nós como controle social. Né? Então, o sistema ele deve integrar esse conjunto de serviços, benefícios, programas e projetos racionalmente, de uma maneira equitativa, descentralizado, participativo, com financiamento partilhado, com cofinanciamento, e potencializar a integração de serviços e de benefícios. Né? Então, aqui, não vou entrar nessa leitura, a proteção básica, que tem caráter preventivo, né, e proativo, objetivando antecipar situações de risco por meio do conhecimento do território, por isso que nós, né, montamos essa função, esse objetivo, que é a vigilância socioassistencial, e dentro da proteção básica se destaca aí como unidade pública os CRAS, né? E a proteção social especial, que está direcionada a situações de desproteção agravadas, né? Famílias em situações já de risco pessoal ou social, cujos direitos já tenham sido violados ou ameaçados. Né? E aí a gente faz a diferença entre uma proteção especial de média, digamos, complexidade e de alta complexidade. Aqui, o que significa, né? Serviços, benefícios, programas e projetos, né? Que podem existir, no caso dos serviços, nas duas áreas de proteção, nas áreas dos projetos e programas também. Os benefícios, eles fazem parte aí da proteção social básica. Serviços são atividades continuadas. Como é que você define o que é um serviço? Se define um serviço se ele tiver continuidade. Se o serviço para, se o serviço é estagnado, ou se ele muda de feição, se ele não tem uma continuidade, ele não é um serviço socioassistencial tipificado. Ele é qualquer outra coisa, menos isso. Né? Benefícios são provisões financeiras, materiais, pecuniárias, né, concedidos de várias formas, né, ou de uma maneira continuada, como é o BPC, ou de uma maneira eventual, né, como é os benefícios que a gente está acostumado a organizar nas nossas, dependendo das necessidades sociais de cada município, que podem ser diferenciados, tá, né, gente? Os benefícios eventuais podem ser legislados em Itajaí de uma maneira completamente diferente do que é legislado em São Benedito, no Ceará. Né? Porque as necessidades sociais, elas podem
ter diferenças, né? Programas são ações integradas que têm como objetivo qualificar, incentivar, potencializar tanto os benefícios como os serviços, né? Isso é algo muito importante. Vocês conhecem alguns programas nesse sentido, como Acessuas e outros programas, né? E os projetos são investimentos econômicos mais específicos a grupos populacionais em situação de pobreza, né? E por isso que eles podem estar vendo um grupo, né? Ou, no caso da atenção básica, como da atenção mais especializada, certo? Aqui eu listei, né, para vocês os serviços tipificados, né? E essa é uma das grandes vitórias, né, que a assistência social traz sob a perspectiva do sistema único, que é a tipificação de serviços socioassistenciais. Até então, até 2009, tudo e qualquer coisa era assistência social, né? Eu costumo dizer que ia de sopão na praça, né, a dentadura em período pré-eleitoral. Desculpem a piada, mas é verdadeiro, né? Tudo era assistência social, né? A tipificação, ela significou para a assistência social uma forma de dizer quem a assistência social é, o que a assistência social faz. Portanto, conselheiros e conselheiras, é importante, muito importante, que os senhores e as senhoras se adonem, né? Conheçam a tipificação de serviços socioassistenciais. Sabe por quê? Porque a tipificação de serviços socioassistenciais ela acaba por demonstrar, e eu não sei se todos vocês já leram a tipificação, eu tive a honra de estar nesse momento, nesse debate, e eu era presidente do Conselho Nacional de Assistência Social, quando foi aprovada a, a, a tipificação de serviços, né? Então, só para que vocês tenham uma ideia, eu vou interromper esse compartilhamento aqui e vou compartilhar com vocês aquilo que nós conhecemos como ficha, né? Como ficha de serviços socioassistenciais. Vamos ver se eu acho. Acho que eu não vou achar, não. Mas vocês podem fazer essa tarefa, né? Tipificação de serviços, achei. Aqui, minha gente. Olha só, a tipificação, ela traz, além do nome do serviço, né, qual tipo de atenção que ele fornece, se é uma atenção básica, se é uma atenção mais especializada, a descrição, quem são os usuários, os objetivos, as provisões desses serviços, as aquisições dos usuários, o que os usuários vão, vão, é, vão ter como ganho a partir da oferta desse serviço, né? As condições e formas de acesso ao serviço, a unidade que presta o serviço, o período de funcionamento, a abrangência, a articulação em rede. Lembra quando a gente falava de completude, né? Então, é muito importante que o gestor, que os técnicos consigam pensar essa questão da completude, porque você dá mais chance, né, que usuários ultrapassem as necessidades sociais, né? O impacto social esperado desse serviço e as suas regulamentações. Então, para cada um desses serviços aqui, deixa eu passar aqui, para cada um desses serviços aqui, né?
de proteção social básica, especial, de média complexidade, você tem uma ficha dessa. Então, é muitíssimo importante que a gente consiga fazer o esforço de estudar a capacitação. É muito importante que a gente faça isso, porque senão a gente acaba por saber dos serviços de uma maneira, digamos assim, pela metade, ou, melhor dizendo, eu sei o que significa, mas eu não sei exatamente o que é. Eu não sei exatamente qual é o resultado desse serviço. Eu não sei exatamente a que ele veio. Ou então é impossível, tendo em vista a, a tipificação, dar conta de um serviço como esse. Né? Nós temos 12 serviços tipificados. A assistência social não vai hoje para nenhum lugar negociar orçamento, posição, seja o que for, na administração pública, municipal, estadual, federal, sem saber o que faz. Né? Então, nós temos aqui em Santa Catarina uma lacuna muito grande com relação ao Estado, né? Que pouquíssimo comparece com relação ao apoio técnico e também ao apoio à execução de alguns serviços, como, por exemplo, a regionalização de serviços, que faria com que necessidades sociais fossem efetivamente alcançadas, né? Ultrapassadas, melhor dizendo. Aqui os benefícios socioassistenciais, né? Que nós consideramos o benefício de prestação continuada, os benefícios eventuais e o programa Bolsa Família, que agora entra sem nenhum debate, sem nenhum debate, não só na Câmara Intergestores Tripartite, na CIT, e nem no CNS, né, o programa Auxílio Brasil. Isso não significa, conselheiros e conselheiras, uma crítica ao programa em si. Significa uma crítica ao processo. Né? Por quê? Porque nós estamos dizendo até agora que a assistência social é uma política compartilhada, onde as decisões são compartilhadas de maneira horizontal. Né? Então, não a CIT, que reúne representantes dos municípios, representantes dos estados e representantes da União, não conheceram o programa Auxílio Brasil, né? Nem a medida provisória, nem o decreto e nem a portaria que regulamenta, que já está lá no nosso ambiente, que eu deixei ali para que vocês pudessem ver, inclusive alguns artigos né, que analisam, para que vocês pudessem conhecer. Então, com relação ao benefício de prestação continuada, nós estamos com uma luta muito grande, né? Justamente, até um mês atrás, o ministro da Fazenda dizia, da Economia, o Paulo Guedes, ele dizia que era impossível continuar com o programa como o BPC, por conta do teto de gastos. Num passe de mágica, foi possível mexer no teto de gastos para para que esse programa, o Auxílio Brasil, substituísse o Bolsa Família, incluindo o fato de ter prazo de validade. O programa termina no final de 2022. Né? Então, isso é bastante sério. No que se refere ainda aos benefícios, os benefícios eventuais com os quais nós, né, vocês lidaram muito, né, nesse período, eles têm como objetivo garantir provisões suplementares e provisórias para atender necessidades. Vejam, o benefício eventual, ele é, por natureza, provisório, suplementar. Ele não pode ser um benefício continuado. Ele está ali para quem dele precisar.
mas na ocasião da necessidade, e não como é o benefício de prestação continuada, né? Eles integram, assim como o BPC, a proteção social básica e podem ser prestados em forma de pecúnia, bens de consumos e serviços, né? É claro que aqui o acesso ao benefício eventual ele é muito vinculado a situações de vulnerabilidade e risco temporário, por exemplo, como agora na pandemia, em casos de desastres, né, que produzem condição de calamidade. Minas Gerais, na ocasião daquela tragédia de Brumadinho, né, precisou, junto com o Estado, pensar uma estratégia de atendimento, de oferta de benefício eventual pelo tamanho daquilo que aconteceu, né? E os critérios de acesso eles podem variar, né? Mas é muito importante que os benefícios eventuais eles possam ser pensados a partir de uma legislação, a partir de uma normativa, né? Para que a gente não fique apenas no improviso, né? Quando há necessidade do benefício. Né? O programa Bolsa Família foi finalizado, né? Foi destituído há pouquíssimos dias. Né? Eu estava finalizando a preparação do nosso curso quando a gente já sabia que isso poderia vir a acontecer, mas de uma maneira tão drástica e tão isolada, né? Porque tudo isso foi pensado apenas por um ente federado. Então, vejam, quando a gente fala em ruptura de pacto federativo, a gente está falando disso. Um ente federado não pode resolver, né, tomar uma decisão dessa sem falar com os outros entes federados, sem conversar com os outros entes federados. Ou vocês acham que a política nacional, o EMOB, a tipificação de serviços, elas saíram de um gabinete da noite para o dia? Né? A tipificação de serviços ela levou 3 anos para ser montada. Né? Eu acompanhei esse processo do começo ao fim, né? Justamente porque ia e não ia. A mesma coisa na de 2012. Né? Estados tinham diferenças, municípios tinham diferenças, etc. Né? Eu poderia contar tantas coisas aqui, mas eu não posso misturar aí as estações. Né? E, lógico, aqui a gente faz uma menção a um outro risco, que é o cadastro único, que já começa, né, já se encontra aí numa viragem onde vai ser efetivamente um aplicativo, né? Vai ser retirado, né? Paulatinamente da, das prefeituras, da responsabilidade das prefeituras, porque hoje dados é poder, né? Então, pode até ser considerado como um crime lesa-pátria, porque o cadastro único é o maior cadastro, né, de pessoas em situação de pobreza e extrema pobreza que se conhece, né, que se tem notícia. Então, essa situação é uma situação muito séria, né, e que envolve instituições financeiras, envolve um seriado aí de complicadores, né? A rede socioassistencial, do que se trata? Aí esse ponto, eu quero ter muita tranquilidade nessa conversa, que é inicial, né, sobre a rede, porque a visão da rede socioassistencial, ela precisa ser ampliada. Muitas vezes, quando a gente escuta a rede socioassistencial, a gente só se lembra da rede complementar ou da rede não governamental. Isso é um erro. A rede socioassistencial é composta de um conjunto de instituições e organizações públicas e privadas, portanto, o CRAS é um integrante da rede socioassistencial. O CRES é outro integrante, ou outras instituições, órgãos, organismos de
iniciativa do órgão público, né? Que oferta um conjunto integrado de ações de iniciativa pública. Pronto. Quando as instituições e organizações privadas ofertam ações de iniciativa pública, ela se torna, né? Ela assina um compromisso de se tornar um agente público, né? De cumprir as regras constituídas para a ação da política pública. Tá? Então, ainda que permaneça rede privada, é uma rede privada que tem natureza de ação pública. Pode não ser em todas as suas ações, mas naquelas ações onde ela é reconhecida pelo Estado, ela responde como um agente público. Né? A rede socioassistencial é formada por equipamentos estatais, como o CRAS, CREA, Centro-POP, e pelas entidades das organizações da sociedade civil vinculadas ao SUAS. Essas organizações podem, isolada ou cumulativamente, atuarem na oferta de serviços tipificados. Não existe condição de uma instituição, uma organização da rede complementar, da rede privada, oferecer serviços de assistência social que não estejam tipificados. Ah, não, mas eu não recebo recurso para isso. Não existe, não é assistência social. Só é assistência social se a prestação do serviço ou do benefício estiver dentro das regras, das normativas, da tipificação e da política nacional e da NOB. Né? E essas organizações, elas têm as seguintes características: elas podem ser de atendimento, aquelas que fazem de forma continuada, permanente, planejada, prestam serviços, executam programas, projetos e concedem benefícios, né? Essas são as entidades de atendimento. As de assessoramento, aquelas que prestam serviços, executam programas voltados prioritariamente para o fortalecimento de coletivos, de grupos sociais, né? De usuários, na formação de lideranças, na formação de atores, de sujeitos coletivos, e, finalmente, de defesa e garantia de direitos, que são aquelas que, de forma também, vejam que isso existe nos três tipos, né? De forma continuada, permanente e planejada, prestam serviços, executam programas ou projetos prioritariamente voltados à defesa dos direitos socioassistenciais, né? Que vocês devem ter conhecido, se viram a unidade 1, sabem distinguir já quais são os direitos socioassistenciais e as seguranças socioassistenciais. Essa rede, ela também é responsável, não é, pela oferta, pela garantia, melhor dizendo, né, das seguranças sociais por meio de serviços, programas, projetos e benefícios. Né? Essa rede é muito importante que o Conselho que o Conselho, para inscrever para receber a inscrição dessas entidades, conheça o funcionamento dessas entidades, né? Ela não pode ofertar serviços sem uma inscrição prévia. Essa inscrição prévia afirma justamente aquilo que eu falava anteriormente, o reconhecimento público das ações realizadas, né? Nesse momento, ela já não é mais qualquer entidade, ela é uma entidade que presta serviço público, no caso da rede socioassistencial privada. Né? E cabe ao Conselho o acompanhamento e a fiscalização das ações realizadas pela rede socioassistencial. O Conselho não examina,
não avalia, não controla apenas a rede privada, mas toda a rede socioassistencial, o conjunto das unidades. Né? Outro aspecto muito importante para o exercício do controle social é a compreensão desses critérios para as instituições da rede privada. É muito importante que esses critérios eles estejam cada vez mais claros e eles podem ser ampliados na dependência das características dos territórios, né? Porque eu tenho dito isso, a unidade do SUAS não significa que ele precise ser igual em todos os municípios. Sistema único de assistência social não é sinônimo de sistema igual de assistência social. Né? Então, é muito importante que esses critérios possam ser muito bem pensados pelos conselhos, para que, justamente, a gente possua aí uma noção, mais do que uma noção, um conhecimento profundo para fazer a inscrição, né, para que a entidade possa funcionar, e aqui, lógico, estou falando das entidades privadas, para que a entidade possa ter esse reconhecimento como agente público, né, que presta serviço público, né, para que o Conselho possa fazer melhor o acompanhamento e a fiscalização. Quando eu tenho clareza dos critérios, eu consigo fazer isso de uma maneira muito mais tranquila. E um debate fundamental que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é sobre o marco regulatório das organizações da sociedade civil, o MIROS, né, que é uma agenda novíssima, né, e que também está sob perigo, e que é voltada para o aperfeiçoamento dessa relação entre as organizações da sociedade civil e o Estado, né? Porque ela estabelece um novo regime jurídico para a celebração dessas parcerias. Eu acho que esse aí é um tema muito bacana, vice-presidente Miriam, vice-presidente Suzete, diretores e conselheiros, para que o Conselho traga esse debate, né, por dentro daquilo que é mais específico ao controle social. É muito importante que a gente tenha atenção a isso, se é que já não fizeram efetivamente. Né? E, finalmente, tudo isso que nós traçamos aqui, sobre a Política Nacional de Assistência Social de 2004 e sobre o SUAS, traduzem, refletem, definem, expressam a Lei Orgânica da Assistência Social. Né? Então, Política Nacional, NOB e SUAS, né, refletem tudo aquilo que está hoje na Lei Orgânica da Assistência Social. Ao contrário, inclusive, né, os tantos avanços fizeram com que a lei fosse alterada. Né? Por isso que ela é chamada hoje, a Lei 2.435, como a Lei do SUAS, que está lá à sua disposição. Nós já colocamos, inclusive, acho que nessa unidade, a quarta edição da LOAS, completamente já alterada pela Lei 12.435. Né? Então, instrumentos que asseguram direitos de proteção social no âmbito da Seguridade. Agora sim, com essa maturidade que vinha num crescendo e que foi interrompida em 2016, né? Essa política e esse sistema se inscreveram, né? Na ideia, na noção da Seguridade Social. Né? São referências legais que estabelecem normas e estratégias diante da responsabilidade de superar incertezas e desproteções sociais. A assistência social não é uma política com a NOB, com a política nacional, com a NOB e com o SUAS, com a organização, com essa arquitetura do SUAS, né? Ela não é uma política do improviso, da incerteza. Né?
do desejo de um governante, ou de uma primeira-dama, ou de um partido. Né? É uma política que tem maturidade para se inscrever nessa noção de segurança social que o Estado fornece, né? Garante a cada cidadão e cidadã brasileira. Né? Institui uma nova, a política e o SUAS institui uma nova estrutura organizativa, e uma nova lógica de gestão e de controle, e tudo isso aqui significa uma nova cultura institucional na assistência social, que exige, senhores conselheiros, senhoras conselheiras, a apropriação de novos princípios, das novas diretrizes, dos eixos, do novo desenho institucional, bem como dos fluxos operacionais no processo de gestão e no exercício do controle social. Sem essa nova cultura, sem a percepção que introjetar tudo isso que nós falamos aqui significa uma nova cultura institucional da política, a gente não consegue dar os passos que a gente precisa dar para amadurecer cada vez mais a política. Essa nova cultura, portanto, requer exatamente isso, uma reflexão crítica sobre as situações de vulnerabilidade, de riscos sociais, que demandam uma proteção social singular, que é a proteção da assistência social. Na unidade 1, vocês vão assistir e vão ver muito bem como a gente eleva a política, engrandece a assistência social, quando a gente fala justamente nos direitos socioassistenciais e nas seguranças socioassistenciais. Nenhuma outra política pública, né, tem no seu interior, né, essa amplitude de certezas a ofertar aos seus usuários. Né? Então, é muito importante que a gente tenha isso claro, é muito importante que a gente tenha isso claro para poder exercer o controle social. Né?